Fala galera, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, prazer, Gabriel Silva. E pra quem já me conhece, é um prazer ter você novamente aqui no meu canal do YouTube. Se você ainda não é inscrito, aproveita essa oportunidade e clica no botãozinho de se inscrever. Aqui no canal eu posto conteúdo de segunda a sexta-feira, falando sobre saxofone, evolução musical, comentando sobre setup, contando as minhas histórias de vida, de trabalho e muito mais. Então, se você gostar do conteúdo, eu vou pedir para você me apoiar. De que maneira você pode me apoiar? Apertando o joinha, comentando alguma coisa aqui, compartilhando o vídeo para algum amigo. Dessa maneira, o YouTube entende que o canal tem relevância e mostra esse conteúdo para mais pessoas também. Se você quiser me abençoar, me ajudar financeiramente, você pode fazer o seguinte, ó. Tá vendo essa chave Pix aqui, ó? Essa chave Pix, você pode fazer uma doação de qualquer valor. Toda doação investida aqui no canal, eu vou reverter em estrutura para o mesmo, tá bom? Ó, no vídeo de hoje, nós vamos começar uma série de vídeos aqui no canal que eu vou denominar como Histórias Saxofonísticas. Eu vou contar um pouquinho de histórias, de curiosidades, bastidores sobre a minha vida, em especial ao que me une ao saxofone. E eu vou começar essa primeira história para responder uma pergunta do meu amigo Murilo, que comentou no vídeo anterior, né? Ele falou: Gabriel, conta a história de como você aprendeu o saxofone, como que você se apaixonou pelo sax. E eu falei: Murilo, eu vou deixar aqui no card o vídeo com essa resposta. E eu excluí esse vídeo, infelizmente. Eu tinha esse vídeo já aqui no meu canal, mas acabei excluindo. Eu não sei se eu fiquei com vergonha, eu não sei se eu me embananei nas informações ali, mas eu acabei excluindo o vídeo, então eu vou repetir para vocês aqui essa história. Fechou? Vamos lá. Olha, eu sou saxofonista profissional, já toco, já trabalho no meio da música há mais de 10 anos, ou seja, profissionalmente eu já trabalho com música há mais de 10 anos, porém nem toda a minha vida foi assim, tá? O meu início, a minha trajetória com o saxofone, ela se inicia lá por volta dos meus, do meu comecinho da adolescência. Eu não sei dizer exatamente quantos anos de idade eu tinha. Quando as pessoas me abordam, falam: Gabriel, quanto tempo você toca e tudo mais, eu costumo falar que eu já toco saxofone há pelo menos 20 anos. E isso aí é concreto, pelo menos 20 anos eu sei que eu já toco saxofone. Agora, o tempo exato eu não sei dizer, tá? Então, o início da minha trajetória com a música ou com o saxofone foi lá no comecinho da minha adolescência. Eu não sei exatamente a idade que eu tinha. Então vamos à história, que é uma história, cara, cheia de reviravoltas, tá? Ela começa mais ou menos assim. Eu, Gabriel Pessoa, sempre fui uma pessoa muito tímida, muito inibida, embora em algumas situações eu lembro também de recordações da minha infância, onde também eu gostava de me mostrar, né, de falar em público. Eu sempre fui de família evangélica, eu pedi oportunidade para cantar na igreja, eu lembro disso, mas no contexto geral eu era uma pessoa muito fechada, eu não conversava muito com as pessoas na escola, embora eu fosse um aluno super dedicado e tudo mais. Então eu lembro que lá no comecinho da minha adolescência, eu não sei dizer exatamente quantos anos eu tinha, mas eu chuto aí que por volta dos meus entre 11 e 13 anos de idade foi o meu primeiro contato aí com o saxofone. O que aconteceu? A igreja que eu frequentava, tinha lá nessa igreja, era uma igreja de médio porte. Mais ou menos a igreja devia ter entre 90 e 150 membros lá na igreja que eu frequentava. E era uma igreja bonita, tradicional, da Assembleia de Deus. Tinha coral, tinha todos os grupos lá musicais, mas não tinha orquestra. O regente do coral, ele tocava trompete. Aí ele pegou e se propôs a fazer uma aula de música para ensinar teoria musical e querer montar uma orquestra. Era o irmão Valdir. E nessa primeira turma de aula de música, muita gente se inscreveu para fazer. Eu chuto aí, vamos supor que a igreja tivesse 100 membros. Eu chuto que pelo menos 60, 70 pessoas se inscreveram nessa aula de música para aprender teoria musical e, consequentemente, tocar um instrumento. Eu me inscrevi, a minha família inteira se inscreveu. A minha família é composta por eu, mais 2 irmãos, pai e mãe, né, na época. E todos se inscreveram. E olha só, e mais esse montão de gente lá da igreja. Apenas uma
Apenas uma pessoa se formou de todas essas pessoas aí. Aí eu vou falar pra você, adivinha quem é que foi que se formou? Tempinho pra você, reloginho. Ti, 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 ti. Quem foi que se formou dessas 90 pessoas? Não, desse monte de pessoas, eu falo 90. Eu tenho problema com números, tá? Adivinharam? Então a resposta é: não fui eu. Eu fui uma das primeiras pessoas a desistir. Pensa uma coisa que eu não me identifiquei. Foi com a aula de teoria musical. Na época, o método utilizado era o Bona. Então você vinha, tinha que aprender as lições do Bona e tudo mais. Meu, eu fui um dos primeiros a sair fora. Eu fui o primeiro desertor da minha família a sair fora. E toda essa galera que desistiu, apenas uma pessoa que se formou foi o meu pai, José Afonso da Silva. Ele foi o único que persistiu até o final e conseguiu se formar na aula de música. Após se formar nessa aula de música, ele comprou o primeiro instrumento dele, que foi um saxofone. Quando ele chegou em casa com esse instrumento, eu lembro, inclusive essa casa que eu moro aqui, ele foi nesse quarto aqui que meu pai pegou o instrumento. A casa tem 2 andares, lá embaixo onde é a sala. Meu pai passou com o instrumento, mostrou pra gente. Eu era meio ali, né? Falei, nossa, que coisa bonita, mas não dei muita atenção. Meu pai subiu pro quarto. Depois de algum tempo, ele desceu falando que ia voltar na loja pra devolver o saxofone porque tava com defeito. Por quê? Meu pai não conseguiu tirar som do saxofone. Eu, criança na época, peguei e falei pro meu pai, deixa eu tentar. Eu não falei eu consigo, mas eu falei, deixa eu tentar. Meu pai, eu não sei se foi pra me contrariar ou só pra, né? Falou, tá bom, tenta aí. Montou lá, como ele aprendeu que tinha que montar e deixou eu soprar. No primeiro sopro já saiu o som. Na primeira vez que eu soprei o saxofone, já saiu fom. Aí meu pai falou assim, como é que você fez isso? Aí eu fui e expliquei pra ele, né, como é que eu fiz, que eu não simplesmente soprei, que eu tinha apertado um pouquinho a boca. E eu consegui fazer isso porque na época, eu não sei se vocês lembram disso, mas nos salgadinhos da Elma Chips via um tazo. Tazo era um negocinho de plástico assim, um círculo de plástico com um desenho na frente e atrás. E a gente aqui da periferia, eu sou da periferia, a gente tinha o costume de, quando o tazo ficava velho, a gente quebrava o tazo no meio, dobrava ele assim, um lado do outro, colocava assim e soprava. E para sair o som, você tinha que meio que apertar um pouquinho ali um lado contra o outro e sair o som. E foi exatamente isso que eu fiz. E o som aconteceu. Mostrei pro meu pai. Meu pai voltou pro quarto e foi estudando e seguiu daí em diante. E eu nem tchum. Esse foi o meu primeiro contato com o saxofone. Tá? E meu pai continuou ali tocando. Um tempinho depois eu saí da igreja. Eu já me rebelei. Falei assim, não quero mais ir pra igreja não quero saber de igreja. Eu quero viver minha vida. Meus pais insistiram no primeiro momento. Mas depois meio que largaram a mão e falou, tá bom, segue sua vida. Aí nós estávamos em uma festa em família no Correios. E nessa época que nós estávamos lá nessa festa em família, já tinha chegado na minha igreja um outro maestro que formou outra aula de músicas e aí sim conseguiu formar outros músicos. Dentre esses músicos, ele já estava ali dando aula pro meu irmão, o meu irmão do meio, pro meu irmão caçula. Os dois começaram a tocar trompete. Só que um pouquinho antes disso, nessa festa, que como eu disse pra vocês, era uma festa junina do Correio. Meu pai era funcionário do Correio. Meu irmãozinho caçula ganhou na pescaria. Sabe a pescaria? Ele ganhou uma flauta doce. Eu lembro até hoje a marca e o modelo da flauta. Era uma flauta nome Presley. Era uma flauta verde de plástico. Cara, e posso falar pra você, pra mim, pela minha memória que eu lembro, o som dela era melhor que o som da Yamaha. A afinação da Yamaha era muito melhor, mas o som da flauta Presley era mais encorpado. É melhor no meu gosto musical do que o da flauta Yamaha. Me perdoe se tiver algum flautista aí ouvindo isso, me perdoe, tá bom? Isso era uma opinião que eu tinha quando eu era adolescente, lembra disso, me dá um desconto, hein? Aí meu irmãozinho caçula ganhou essa flauta doce. Aí nós estávamos lá andando e tal, quando eu cheguei na mesa, o meu irmãozinho tava tocando algumas músicas, algumas peças musicais que vinham junto com a flauta, né? Cai, cai pra você. Cai, cai pra você. Olha eu confundindo as palavras, gente. Eu faço muito isso. Eu tenho dislexia, acho que no nível muito forte, tá? Cai, cai balão. Parabéns pra você. Asa branca. O cravo brigou com a rosa. Meu irmãozinho caçula tocando aquilo. Eu fiquei com uma inveja do meu irmão caçula. Peguei aquela flauta
e nunca mais devolvi a flauta pro meu irmão caçula. E eu ficava o dia inteiro em casa soprando a flauta doce e tocando aquelas músicas, sempre as mesmas músicas. Meu, eu fiquei apaixonado por fazer aquilo, que era reproduzir a música sem precisar ter passado pela aula de música, porque a aula de música pra mim ali foi muito maçante. Aí eu ficava tocando. Aí um belo dia, meu pai tava tocando aqui nesse quarto o hino 467 da Harpa Cristã Brasil, né? Que a melodia era pó, pó, pê, pó, pi, pá, tan, 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 da, do, da, do, di, do, da, di, do, da, di. Ó, solfejo, hein? E meu pai tava tocando aqui, ensaiando o hino da harpa cristã, e eu estava lá embaixo na sala com a flauta doce, cantando, tocando parabéns pra vocês. Para você. Pá, pá, ba, pá, ba, ba. E eu errei uma parte do parabéns pra você e ficou igualzinho o começo da música que meu pai tava ensaiando. Pó, pó, pê. Aí eu vi, eu falei, nossa, ficou igualzinho o que meu pai tá fazendo. O que eu fiz? Na época, nessa flautinha, o papel que vinha escrito lá, não vinha escrito tipo assim, dó, ré, ou até vinha, mas eu meio que negligenciei isso, meti o louco. Só tinha tipo 2 dedos, 3 dedos, 5 dedos, 6 dedos, e foi isso que eu memorizei. O que eu fiz? Eu peguei um papel e anotei a sequência de dedos de cada nota para fazer aquela parte que eu conseguia fazer por conta de ter errado. Parabéns para você, eu consegui fazer uma parte da melodia. E mostrei pro meu pai, eu falei, ó pai, não fica igualzinho. O pai falou, fica parecido. Eu falei, quando você chegar do trabalho, eu vou conseguir tocar a música inteira. Meu pai meio que não botou muita fé nisso e foi trabalhar. Eu fiquei a tarde inteira lá, procurando buraco por buraco lá na flauta doce e fui achando. E eu consegui tocar o 467 inteiro na flauta doce. Só colocando 2 dedos, 3 dedos, 5 dedos. Ou seja, ali eu estava utilizando a minha percepção, que na época não era desenvolvida, tão desenvolvida, mas já tinha uma certa facilidade. E eu fui anotando, sem saber o que era a música, sem saber o que era nada. Depois daquela experiência que eu consegui tocar aquilo, eu comecei a pegar o instrumento do meu pai escondido. O saxofone do meu pai, eu peguei escondido. Pegava escondido e ficava tentando colocar, porque a digitação da flauta é muito parecida com a digitação do sax, né? Pelo menos a escala de dó maior da flauta doce é muito parecida com a escala de dó maior do saxofone. É muito parecido, não, é idêntica, pelo menos da primeira oitava ali, né? Aí, cara, eu comecei a ficar brincando com aquela música. Aí eu escutava trechos de melodia e quando tava dentro daquela digitação que eu conhecia, ou seja, não conhecia sustenido, bemol nem nada, mas quando tava dentro daquela digitação, eu conseguia tocar alguns trechos, inclusive músicas do Kennedy. O que aconteceu? Os meus irmãos, o pessoal que estava aprendendo música lá na igreja via aquilo e falava, como que você consegue tocar isso daí sem saber o que é dó, sem saber o que é ré, sem saber nada, e você consegue tocar? E eu conseguia. Eles comentaram com esse outro maestro que estava ensinando música lá na igreja, o irmão Rubens. E o irmão Rubens me convidou para ir na igreja e mostrar. Eu fui lá todo me sentindo bam bam bam. Falei, vou tocar aqui umas musiquinhas pro irmão Rubens. Ele ouviu e falou assim, olha, você tem uma facilidade com isso, mas você precisa desenvolver. Existem outras notas, existem outras possibilidades que você só vai conseguir fazer se você estudar música, teoria musical. Ele me convidou a estar fazendo aulas de músicas dentro da igreja. E na época eu já não frequentava mais a igreja. Aí eu peguei e comentei com ele o seguinte, olha, eu quero aprender música, porque eu gosto de fazer isso daqui, eu amava ficar horas praticando saxofone. Eu passava horas e horas e horas soprando, gente. E só que eu não quero saber de igreja. Eu não quero nem saber de igreja. Minha vida tá em outro lugar agora. Eu não quero saber de igreja. Na época eu já tava todo rebelde. Eu já fumava. Eu tinha eu tinha piercing na sobrancelha, na orelha, na língua. Tava todo perdido aí, né? Não que quem tem essas coisas são pessoas perdidas, tá? Mas na época eu estava perdido. Porque eu estava procurando o meu lugar em meios que, eu simplesmente fazia aquilo para as pessoas me aceitarem, não porque eu gostava daquilo, né? Então, só para contextualizar aqui. Então, voltando para a história, que já tá longa demais, os meus vídeos não são curtos, gente. Eu vou tentar fazer vídeos mais curtos, tá? Mas esses, pelo menos, de histórias saxofonísticas, que vai estar na playlist aqui, essa é a primeira história saxofonística. Infelizmente, tem todo um contexto. Mas vamos lá pro finalmente.
Então eu comecei, esse maestro aceitou, falou: pode ser, eu vou te dar aula de música, não precisa vir para a igreja, esquece esse negócio de vir para a igreja, só venha fazer a aula de teoria musical. Com 6 meses fazendo a aula de teoria musical, com uma metodologia que aquele maestro estava aplicando, cara, ele tinha realmente uma didática fantástica, tá? Porque essa metodologia de aprender com o Bona, e ela é muito focada em memorização. Muitas pessoas decoram a sequência, o que precisa fazer, a sequência de notas, e elas vão progredindo, elas vão evoluindo sem realmente absorver o conteúdo. Infelizmente isso acontece muito, tá? E o irmão Rubens ensinava de um jeito que você realmente conseguia aprender. Eu sempre tive dificuldade naquela época com a questão da rítmica musical e de você realmente conseguir ler as células musicais, as células rítmicas em armaduras diferentes, em tempos não tão convencionais, síncopas e muito mais. Mas o irmão Rubens me ensinou de um jeito que eu conseguia absorver aquilo. Um ano depois, mais ou menos, eu já estava auxiliando ele a formar novas turmas. Eu, mais um amigo meu, Douglas, que tocava trombone na época. Meu, que saudade daquela época, Douglas. Se você ver esse vídeo por algum motivo, um beijo pra você, meu irmão. E nós já estávamos auxiliando o irmão Rubens a dar aulas para as próximas turmas. E aí eu me recordo que nessa época, aí sim eu comecei a me encaixar ali com as aulas de música. Já não queria mais sair com os meus amigos que estavam aí perdidos como eu na vida. Tirei os brincos, o piercing, parei de fumar. Depois de um tempo, o irmão Rubens me convidou para tocar num culto de domingo da orquestra, mesmo sem fazer parte da orquestra e da igreja. E eu aceitei, cara. Eu fui ali só para tocar, ensaiei junto com a orquestra, me apresentei. Depois de um tempo, eu acabei me convertendo, voltando para Cristo, me convertendo de verdade, né? Porque quem vai para a igreja é filho de crente, mas não é crente, tá? E na época aí eu me converti e continuei a minha jornada até parar aqui. Existem várias outras histórias, mas o começo da minha história com o saxofone foi esse. Foi por acidente, não foi uma coisa que eu sempre quis falar: nossa, eu amo o saxofone, o som do saxofone é mágico. Não, foi por acidente. Mas hoje em dia eu posso dizer sim, eu sou apaixonado pelo sax. É um instrumento mágico. Mágico, mágico, mágico. E eu amo de paixão tocar saxofone, tá bom? Então, muito obrigado para você que teve paciência de ouvir essa primeira história saxofonística. Existem inúmeras outras que eu vou comentar aqui e fazer uma playlist só de histórias saxofonísticas, tá bom, gente? Muito obrigado pela paciência. Até a próxima história. Tchau, tchau.